O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá pessoal, está começando o programa Muito Mais Saúde. Eu sou Márcia de Jesus e hoje nós vamos falar sobre tendinites e bursites. Eu acho que esse assunto interessa muito a você, porque eu sei que tem bastante gente aí em casa que está passando por essa situação. E para isso nós estamos recebendo a doutora Dayana, que é reumatologista. Doutora, é um grande prazer recebê-la. Eu sei que a gente tem aqui um grande assunto para falar, tem muita coisa para ensinar aí para o nosso público de casa. Eu gostaria que a senhora se sentisse muito à vontade aqui no programa Muito Mais Saúde. É um prazer recebê-la. Obrigada pela oportunidade. Realmente é um assunto muito interessante e eu agradeço por estar aqui e poder trazer essas informações tão importantes aí para a população toda. Eu vou aproveitar hoje, pessoal, para fazer uma consulta particular, né? Que eu também passo aí por alguns probleminhas desse. E a gente vai então começar o nosso assunto falando sobre o que é tendinite e o que é bursite. Bom, então primeiro a gente vai conversar sobre o que é o tendão e a bursa, né? Para poder se entender melhor o que é a doença. Então o tendão é a estrutura final do músculo que se liga ao osso e ela permite que se faça os movimentos através da contratura muscular que promove a força para desenvolver esse movimento. E o tendão, então, serve também para fazer essa proteção toda, né, da articulação. A bursa é uma estrutura, uma bolsa, né, cheia de líquido sinovial, que serve para proteger dos atritos algumas estruturas como os próprios tendões ou algumas proeminências ósseas. Então, ela serve como se fosse uma almofada de proteção. A bursite e a tendinite são inflamações dessas estruturas. Então, a tendinite é a inflamação do tendão e a bursite é a inflamação da bursa. E elas podem acontecer em qualquer articulação, em qualquer parte do corpo. Mas os principais locais de acometimento são os ombros, os cotovelos, punhos e dedos das mãos, quadril, os joelhos, os tornozelos e os pés. Nossa, gente, tem muita coisa aí. E a gente agora quer entender um pouquinho o que causa isso aí. Porque a gente ouve falar tanta coisa, né, doutora? Ah, porque minha mãe teve, porque minha avó teve, e eu vou ter também, eu tenho, ou é por causa da minha idade. Vamos lá, a gente vai esclarecer quais são as causas disso. Nós temos dois grupos principais de causas de tendinite e bursite. Nós temos o grupo mecânico-postural, que são, por exemplo, trauma direto, a pessoa caiu, bateu aquela articulação e lesou o tendão ou a bursa, fez uma tendinite ou uma bursite. Nós temos causas como uma postura, por exemplo, uma tendinite no pé, porque a pessoa tem uma pisada errada, ela pisa muito para fora, muito para dentro, supinado ou pronado, né? Como nós descrevemos. E aí, por causa dessa postura errada, ela faz uma sobrecarga no tendão e ele acaba inflamando. Nós temos também causas como o excesso de peso, pacientes com sobrepeso ou obesos, que fazem muita sobrecarga nas articulações. Então, é uma estrutura que não foi desenvolvida para esse peso todo, acaba fazendo esse sobrepeso em cima, por exemplo, quadril, joelho, tornozelo, e com o tempo desenvolve uma inflamação no tendão ou na bursa. Nós temos também as causas de esforço de repetição, muito ligadas à atividade do dia a dia, principalmente o trabalho. Então, pessoas que têm esforço de repetição no trabalho, como um dentista, um cabeleireiro, uma manicure, né, que faz muito esforço, acaba tendo essa tendinite também por causa da repetição, né, desse movimento. E aí nós temos o grupo também das tendinites e bursites de causa inflamatória, que vão desde causas metabólicas ou infecciosas até o que nós procuramos descobrir, que são as causas reumatológicas.
Nós temos a artrite reumatoide, que muitas vezes a causa, o sintoma inicial é uma tendinite de repetição. E nós temos a artrite psoriásica, que vem da doença psoríase, né, que também pode abrir com quadro, ela é muito caracterizada por várias tendinites. E a própria espondiloartrite ou espondilite anquilosante, que também promove tendinite nas articulações. Então, é importante que uma vez que a tendinite se dê de forma repetitiva, se procure um reumatologista para verificar o que está acontecendo, né? Se é uma causa mais grave, que tem que ficar atento e tratar de uma melhor forma. Então, eu entendi que existem dois grupos. Um é aquele que a gente provoca, né? Através de algumas coisas que a gente faz no dia a dia, a gente provoca. E o outro são doenças que já são características do próprio organismo que vão ajudar a desenvolver aquilo ali. É isso? É isso aí. No caso das doenças da causa inflamatória, a doença promove essa inflamação no tendão, né? Eu acho que ficou bem claro como tu colocou. E na causa mecânico-postural, nós promovemos essa inflamação através da sobrecarga e do esforço de repetição. Entendi. Então, pessoal, deu para entender em casa. Existem dois motivos aí. E a gente vai falar um pouquinho agora dos sintomas, que às vezes as pessoas não percebem, começam a sentir uma dorzinha, uma coisa e acha que aquilo é comum. Ah, não, isso é porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Então, tem sintomas? Tem. O sintoma principal é a dor, né? A dor na articulação. É uma dor que pode ser limitante, então ela pode limitar o movimento. No início, essa dor é mais leve, é só os movimentos. Ah, peguei uma sacola, senti dor no punho ou no ombro. Fui subir uma escada, senti dor no joelho, né? Mas no decorrer, enquanto vai intensificando essa tendinite, essa inflamação na estrutura, a dor pode vir sozinha, né, ou com poucos movimentos, e pode ser uma dor noturna. Ela tem característica, a pessoa fala, eu estava desenvolvendo a minha atividade no dia, não senti nada. Quando parei, comecei a sentir a dor. E isso pode ser um sinal de tendinite ou bursite. Pela manhã também é comum essa dor? Também, principalmente as causas inflamatórias. Em doenças reumatológicas, a gente tem essa dor ao despertar. Então, tá aí mais um recadinho para você pensar, né, o que possa estar acontecendo com você. Mas eu acho, doutora, que o importante, a gente sempre fala isso aqui em programas de saúde, né, a gente sempre frisa muito isso para as pessoas, é que se você está notando alguma coisa diferente, qual que é o papel? Tem que procurar informação, tem que ir ao médico, tem que fazer exames, para saber o que está acontecendo, né? A gente não tem uma bola de cristal para adivinhar o que está acontecendo com o nosso organismo. Então, acho que o importante é que se façam os exames que são necessários. Não sei, mas acho que as pessoas, em primeira mão, procuram um ortopedista, né? Eu acho que a maioria das pessoas que sentem essas dores vão para o ortopedista, mas ele tem a capacidade, digamos assim, de observar se as características do que as pessoas vão relatando e através também de exames dizer assim, precisa ir para um reumatologista, porque pode ser algo além da parte ortopédica, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Então, a gente deixa o alerta aqui para o nosso público, você tem que procurar, você tem que fazer a sua parte, porque ninguém vai adivinhar o que você está sentindo. Tem alguns exames específicos que são feitos, né, para identificar esses sintomas, essas causas, o que pode estar acontecendo. Tem exames específicos também, né, doutora? Tem sim. Então, voltando ali à parte da ortopedia, né, porque assim, a tendinite e a bursite, elas geralmente são temporárias. Então, a pessoa tem aquela inflamação, faz o tratamento e passa. Mas quando começa a se repetir, ela fica crônica, né? Então o ortopedista realmente ele acaba encaminhando, né, para o reumatologista para fazer essa investigação da parte inflamatória. Em relação ao diagnóstico, o diagnóstico é basicamente o diagnóstico clínico. O médico, seja o ortopedista ou o reumatologista, porque é uma doença incomum para as duas especialidades, ele vai examinar o paciente, vai colher história e com um bom exame detalhado, ele vai identificar se tem a tendinite e a bursite. Em alguns casos, quando se tem a dúvida ou quando há uma recidiva, há uma repetição dessas tendinites, a gente pode usar então de exames e os exames principais são os de imagem. A ultrassonografia, que é o principal exame que se usa para detectar essas lesões nos tendões e nas bursas, porque é um exame fácil de fazer,
é um exame mais tranquilo em termos de tempo e de custo, né? Então, é um exame que mostra muito os tendões e as bursas. Quando se tem alguma dúvida, ou quando o paciente não melhora com tratamento, ou se tem uma suspeita de uma ruptura de tendão, ou que tenha uma calcificação, a gente pode também usar a ressonância, que é um exame para casos mais específicos, principalmente por ser um exame de maior custo, né, em termos de valores, e também um exame de maior custo de tempo, né, um exame mais prolongado. Entendi. Então, e exames de sangue também, né? São alguns que são feitos também para... Os exames de sangue são feitos mais para a gente fazer o diagnóstico diferencial, né? Se a gente está suspeitando que possa ser uma causa infecciosa, a gente vai olhar o hemograma. Se a gente está suspeitando que possa ser uma artrite reumatoide ou uma artrite psoriásica, a gente vai fazer os exames para essas determinadas doenças, para descobrir a causa. A gente ainda, quando está pensando em artrite infecciosa, a gente pode também fazer uma punção, né? Tirar o líquido de dentro da bursa para ver se consegue identificar algum germe que possa estar provocando essa infecção. Então, tem bastante recurso para chegar a um diagnóstico efetivo, né? Tem bastante recurso aí para ser feito antes de se dar esse diagnóstico. Às vezes é complicado porque as pessoas não querem, vamos dizer, levar esse tempo, né, que precisa de investigação. E pelo que eu entendi, a doença precisa ser investigada e pode levar algum tempo até se chegar a um diagnóstico, né? Então, as pessoas precisam também ter essa paciência, né, nesse momento para que o diagnóstico seja dado certo. Então, tem que ter esse tempinho aí. A gente ainda tem bastante coisa para falar aqui para vocês, mas nós vamos começar aqui o nosso bate-papo agora falando sobre o tratamento, mas a gente vai ter que dar uma pausa daqui a pouquinho para um comercial. Então, a gente vai começar e continua no próximo bloco, tá? Então, o tratamento, na verdade, começa de que forma, doutora? O tratamento começa a gente tentando identificar a causa da tendinite da bursite. Essa é a base do tratamento, porque a partir daí a gente vai conseguir tratar e escolher o melhor tratamento possível, né? O tratamento principal é aliviar a dor, então a gente consegue isso baseado no repouso daquela articulação, daquele tendão. O paciente tem que ter um repouso. Nós vamos usar analgesia, então a gente vai usar algumas medicações, dentre elas alguns analgésicos mais comuns que a gente tem, e também analgésicos com base em opioides, analgésicos mais fortes. Isso a gente vai definir conforme cada caso, conforme cada paciente, dependendo da dor que ele tem e dependendo de características pessoais. Se esse paciente tem diabetes, se esse paciente tem hipertensão, problema no coração, ele não pode usar determinadas medicações. Se é um paciente mais jovem, ele vai poder usar uma medicação. Nós temos também os anti-inflamatórios, que têm uma resposta muito boa, mas tem muitas contraindicações, como nessas doenças que nós citamos. Então, a gente vai parar aqui no anti-inflamatório, a gente volta no próximo bloco falando sobre os anti-inflamatórios. Não saia daí, porque senão você vai perder. Você tem perda auditiva? A Audioserra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Sabe-se hoje que para você construir uma casa, você precisa de um projeto, de um arquiteto. Ele mostrará para você o que você precisa fazer na sua casa. A mesma coisa na odontologia. Nós podemos fazer um projeto em cera e transferi-lo para a boca, de uma forma prática, numa única sessão. E o paciente conseguirá entender, vislumbrar a forma, o sorriso, a cor e como ele ficará ao final. Estamos de volta do nosso intervalinho comercial e hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Dayana, reumatologista, e nós estamos falando sobre tendinite e bursites.
E a gente estava no bloco anterior falando sobre tratamentos. E a gente parou na parte do anti-inflamatório. E eu gostaria que a doutora continuasse agora falando um pouquinho sobre a ação do anti-inflamatório no tratamento. Então, o anti-inflamatório é uma parte muito importante do tratamento, uma vez que ele causa um alívio muito importante para o paciente. Mas um alerta que eu gostaria de fazer aqui é que não se use o anti-inflamatório por conta, né? É uma medicação muito boa, mas quando bem indicada. Porque é uma medicação de fácil acesso. A pessoa está com dor, chega no balcão da farmácia e consegue comprar, consegue sem receita, né? E por mais que ele seja uma boa medicação, ele tem muitas contraindicações quando ele é usado a longo prazo. Então, o paciente que tem diabetes, que tem hipertensão, que tem problema de coração, é um paciente que tem que se ficar atento para o uso dessa medicação, porque ele pode trazer muitos riscos. Além disso, é uma medicação que usada a longo prazo, ela pode trazer problemas gastrointestinais, como gastrites, úlceras. Então, por mais que seja uma boa indicação, uma boa medicação, ela tem que ter indicação médica com o tempo certo de uso. Certo. Isso é não só para tendinite, para o que a gente está falando hoje aqui, né, doutora? A gente sempre chama a atenção do nosso público que medicação não deve ser usada sem prescrição médica, né? Porque a gente nunca sabe os efeitos colaterais, não sabe, de acordo com a nossa saúde, o que aquilo pode influenciar. Então, é importantíssimo. Mas o anti-inflamatório, a gente sempre tem essa visão de que não é legal usar, né, sem indicação. E outra coisa, se a gente compra qualquer anti-inflamatório, na verdade, o médico ele sabe qual é o nosso problema e a medicação indicada. Se a gente vai na farmácia comprar, a gente vai comprar qualquer um, não sabe o que é indicado para aquela determinada situação, né? Então é importante isso, a gente frisar bastante. Então, o tratamento é a base de medicação, mais a base de medicação. Tem o repouso, que tem que ser feito, que a senhora já falou, mas também a medicação. A medicação. Uma vez que se fez o repouso e a medicação, o paciente vai ter um alívio temporário. E, a partir daí, o tratamento é a fisioterapia. A fisioterapia é um elemento muito importante no tratamento das tendinites e bursites, porque além de melhorar a dor, ela vai recuperar essas fibras dos tendões que estão inflamadas. Então, a gente precisa muito da ajuda dos fisioterapeutas, né, para manter esse tratamento com mais tempo. Além de tudo isso, é identificar a causa, porque a gente está falando do tratamento agudo, né? Mas a gente precisa identificar a causa. Uma vez que nós tratamos com repouso, com a medicação e com a fisioterapia, e a pessoa não está mais sentindo dor, ela alivia, né? Não se preocupa mais e essa tendinite pode recorrer, pode voltar, porque a gente não tratou a causa. E vamos lá relembrar das causas principais. Então, a pessoa que está com sobrepeso precisa manter o controle do peso. Né? Precisa perder peso para não fazer mais aquela tendinite no joelho, no tornozelo, no quadril, porque se ela mantiver o sobrepeso, a tendinite vai voltar. A pessoa que tem o esforço de repetição precisa repensar a sua atividade, às vezes mudar a rotina, diminuir o tempo de trabalho ou tentar trocar de função, se for uma tendinite mais grave, né? Para poder evitar esse trauma direto que está causando a tendinite e a bursite. Talvez uma atividade física junto aí também, né? Com certeza, com certeza. Quando é a causa inflamatória, é uma doença reumatológica, não adianta a gente usar o anti-inflamatório, o analgésico, fazer a fisioterapia e o repouso se nós não estamos tratando a causa dessa inflamação, que é uma doença autoimune, que ela por si só provoca a inflamação. Então, nós temos que tratar a artrite reumatoide da melhor forma possível, temos que tratar a artrite psoriásica ou a espondiloartrite que causam essa inflamação, com medicações específicas que o reumatologista vai observar e vai prescrever para o paciente. Então, mais uma vez, por isso a importância da investigação. Não se pode dar um diagnóstico sem investigação. Sim. Né? Se a coisa é recorrente, né? Então se precisa fazer uma boa investigação até chegar à causa realmente, né? E a gente vai falar também, doutora, um pouquinho, se tem como prevenir que isso aconteça. É lógico que a gente já falou aqui um pouquinho, tem coisas que nós provocamos. Então, qual é a forma de prevenir? Não provocar, né? Mas existe alguma outra forma que se possa prevenir para não ter esse problema?
A melhor forma de prevenir é, como tu mesmo já falou, atividade física, né? Fazer um bom exercício regular com fortalecimento muscular e alongamento para que se coloque a pessoa em forma para exercer as atividades do dia a dia. Então, se ela tiver um músculo saudável, fortalecido, ela não vai sobrecarregar as articulações, o tendão que está lá ligando esse músculo ao osso. Então, atividade física regular, e aí ela pode ser escolhida de acordo com a preferência do paciente, com o que fica mais fácil para ele, né? Pode ser dentro da água, pode ser uma aula de dança, pode ser dentro da academia com ginástica e alongamento, de acordo com o que ficar mais fácil para o paciente, né? Então, a principal forma de prevenção é essa. Além disso, é manter uma vida saudável, né? Com o controle do peso, como nós já falamos, com a observação da postura. Na verdade, quase tudo influi, né? Está ligado à doença. Doutora, eu queria, assim, agora tirar uma dúvida. O exercício físico, depois que a pessoa já está com o problema, ele é indicado ou não? Quando a pessoa está na fase aguda de dor, ela vai precisar suspender o exercício físico naquela articulação. Por exemplo, se tiver com uma tendinite no ombro, ela vai manter o exercício físico, mas não vai fazer naquele momento no ombro, até que ela consiga melhorar esse ombro com a medicação, com o repouso da articulação e com a fisioterapia. No momento que ela melhorou, ela vai voltar à atividade física naquela articulação, mas não é porque ela tem uma tendinite no ombro que ela não vai poder fazer um exercício físico nas pernas. E o contrário também, se ela tiver uma tendinite no joelho, ela pode seguir fazendo o restante da atividade física na parte de cima do membro superior. Eu acho que essa é uma dúvida que a maioria das pessoas tem, que dizem assim, não, mas eu tenho problema, não posso fazer atividade física. É o contrário, né? É necessário que se faça, mas realmente, com cuidado naquele momento da crise, do problema que você está passando, você tem que respeitar, como já foi dito aqui, que o repouso é importante, né? Eu acho que, por exemplo, uma tendinite, eu já ouvi dizer, né, que a melhor coisa é parar. Tem que parar naquele momento, usar uma tipóia, se for no braço, por exemplo, você paralisar um pouco aquele braço e a medicação até que aquilo se resolva, né? Então, tem que parar, mas não significa que tem que parar todo o corpo, né? Você vai parar só onde está o problema, não é isso? Então, é importante você saber disso aí, não foge não, porque a gente dá muita desculpa para não fazer atividade física, né, muitas vezes, e eu acho que na crise, na doença, principalmente, porque a gente, pelo fato de sentir dor, não quer, às vezes, fazer determinadas coisas. Isso é uma outra coisa, essa dor, através da medicação, ela às vezes pode acabar, você consegue com a medicação, mas às vezes não, né, doutora? Às vezes não, por isso consegue. Que a gente precisa da fisioterapia, porque a fisioterapia ela pode ser usada como analgesia. Ela tem a parte da fisioterapia que é para aliviar a dor, então ela vai ajudar bastante. Existem diversos tipos de fisioterapia também, né, que são realizados, porque pode ser feito com aparelhos, pode ser feito com massagens, tem diversas... Pode ser feito com o calor local, com o gelo, né, aí o fisioterapeuta vai poder avaliar cada caso de cada paciente e ver a necessidade. Quem faz essa indicação, no caso, é o fisioterapeuta mesmo. Junto com o médico. Entendi. Faz a escolha ele faz a indicação da fisioterapia, né? E eles estudam, então, qual a melhor forma, né, para cada caso. Sim. Tem essa coisa do frio e do quente também, né? Que a gente tem sempre essa dúvida, né? Na hora da inflamação, na hora da dor, você usa o frio ou usa o quente, né? Então, quem pode também indicar isso é o fisioterapeuta. Ou o reumatologista também pode dizer o que é melhor para cada caso. Também pode. Geralmente, a gente coloca o frio quando a inflamação está aguda, né? Aquela articulação que ele está quente, está avermelhado, está com muita dor, começou há pouco tempo, há algumas semanas, o gelo ele costuma ser melhor. Quando ela está mais crônica, o calor pode ajudar, mas isso não é regra, isso varia de paciente para paciente, por isso que mais uma vez a gente tem que avaliar cada caso, né? Cada pessoa responde de uma forma, tanto ao calor quanto ao frio, e também em relação ao tratamento, né? Cada pessoa responde de uma forma diferente. Voltando um pouquinho aqui, que a gente falou no início sobre as tendinites que são provocadas por movimentos repetitivos.
celular. A gente pode dizer que pode provocar tendinite, o uso contínuo do celular? Pode, e eu tenho recebido cada vez mais casos de pacientes que chegam com dor e não se dão conta de que é por conta do celular, né? Principalmente a tendinite que nós chamamos de tendinite de Dequervain, que é uma tendinite do polegar. Então, porque geralmente se digita o celular com o polegar, né? Quem não é de um tempo mais antigo que fez datilografia, né? Então vai usar o polegar. E aí, esse movimento contínuo de repetição, ele vai fazer a tendinite desse tendão aqui, que vem ao punho, né? Do polegar ao punho. E é uma tendinite muito dolorosa, que tem uma recuperação lenta, então tem que tirar o celular, né? Tem que tirar alguns outros movimentos. Pode-se usar tala para imobilização, como tu colocou antes, e a tala serve, não que a tala vá aliviar a dor, mas a tala, ela nos impede de fazer o movimento que está causando. Então, é para isso que ela serve. Aí voltamos àquela situação, tem que descansar um pouquinho naquele momento, né? Hoje eu estava observando uma criança, até fiquei surpresa, porque a criança deve ter uns 3 aninhos, e ele já sabia mexer no celular, e onde colocava ali para ele falar o que ele queria que fosse mostrado no celular. Aí eu brinquei com a mãe e falei assim, nossa, olha esse menino, já mexe em tudo nesse celular. Mas eu fiquei observando ele com aquele dedinho o tempo inteiro ali. E isso me fez pensar, né, que qual vai ser o futuro, né, dessa criança. É lógico que isso vai causar um problema futuro, né? Então, o celular tem esse papel sim, né, e a gente precisa falar sobre isso, e principalmente com as crianças. Tem que ter essa moderação, isso tem que ser falado o tempo inteiro, porque a criança hoje também não brinca mais, então não se movimenta, então está ficando cada vez mais parada e usando cada vez mais o movimento repetitivo, né, doutora? E aí a gente tem outros problemas também do celular, né, saindo um pouquinho do nosso assunto de tendinite bursite, que é a questão da postura, né, causando dor na coluna, tanto na cervical quanto na lombar. Nós temos a questão do sobrepeso das crianças também, porque elas estão no celular e não estão brincando. Exatamente. Né? Então, tem vários agravantes que a gente realmente tem que ficar observando. A tecnologia, ela tem suas vantagens, né? Vai ser uma geração diferente da nossa, mas tem as suas desvantagens também se não for usado de forma correta, né? Sim. E para tudo, né? E não só para... A gente não está falando de crianças, né? A gente está falando de adultos, que isso também está muito sério. Tem pessoas que estão fazendo uso inadequado do celular. E muitas coisas muitas doenças, muitas coisas têm sido provocadas pelo uso inadequado também, né? Com certeza. Bom, doutora, o nosso programa está quase chegando aqui ao finalzinho. Eu queria que a senhora deixasse aí umas últimas palavras para o nosso público com relação a esses 2 assuntos que nós falamos hoje aqui e já deixar o nosso convite para uma próxima vez. Queria agradecer, então, mais uma vez a oportunidade de estar aqui contigo, né, Márcia? E colocar para as pessoas que estão em casa assistindo que quando tiverem uma dor, que procurem o seu médico, né? Que procurem, quando essa dor se repetir, o reumatologista, né? Para identificar o que está acontecendo e que se atentem à sua postura, às suas atividades do dia a dia e principalmente à atividade física. Muito obrigada, doutora. Eu espero que vocês aí tenham conseguido tirar algumas dúvidas com relação à tendinite bursite. E eu convido vocês para que estejam sempre assistindo aqui o nosso programa Muito Mais Saúde, que tem trazido muita informação para você. E o nosso programa de hoje chegou ao final e eu convido você para ter muito mais saúde. Até a próxima semana. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação.
Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Uma das dúvidas mais comuns no consultório odontológico é o que fazer quando um dente fratura na boca. Tá comendo um alimento, o dente quebrou. O que eu vou fazer? Calma, não se desespere. Com a tecnologia que nós temos na mão hoje, o CEREC, nós conseguimos em 1 hora de atendimento restaurar o seu dente. Confiança, credibilidade. Na Farmácia Santo Eduardo você encontra medicamentos, perfumaria, linha infantil, extensa linha de leites em pó, dermocosméticos, completa linha para diabéticos. Contamos com 3 farmacêuticos em tempo integral. Entrega em toda a região, de segunda a sexta. Farmácia Santo Eduardo, a farmácia de confiança do seu médico. Você é diabético? Tem dificuldade em conseguir manter o seu tratamento, pois custa caro? Ou você não consegue pela rede pública? Saiba agora, no programa De Olho na Diabetes, como garantir os seus direitos para o seu tratamento. Olá pessoal, está começando o programa De Olho na Diabetes. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso diretor Ronaldo Pereira e também estamos recebendo a doutora Nívia Locatelli, que vai falar para a gente sobre direitos para os diabéticos. E nós estamos aqui numa grande companhia, né, de Ronaldo, doutora Nívia, sejam bem-vindos ao nosso programa. E parece que tem alguma coisa aí que o Ronaldo quer falar antes da gente começar a bater o nosso papo aqui. Ronaldo, fique à vontade. Bom, pessoal, é com uma grande satisfação que nós estamos recebendo aqui a doutora Nívia, que vai nos trazer esclarecimentos importantes, né, para todos os diabéticos que não conhecem seus direitos. Mas antes disso, nós da Associação dos Doentes Crônicos do Brasil gostaríamos de agradecer muito a doutora Nívia e, portanto, nós estamos entregando ela aqui um certificado de 2019, né, certificação 2019, pelo trabalho que ela tem nos dado assim, um apoio com tanto carinho e agradecê-la através dessa certificação. Doutora, antes de mais nada, o nosso muito obrigado. Eu que agradeço. São 2 pessoas, são pessoas que fazem diferença na comunidade de Nova Friburgo pela luta nessa doença, que é uma doença silenciosa, é uma doença que acaba sendo invisibilizada pelo poder público, então é uma honra de coração. Nós que agradecemos de coração. Estar recebendo e somos incansáveis na luta contra o diabetes. Muito obrigado. A doutora Nívia, ela tem sido aí uma grande parceira na causa, né? A doutora Nívia também já passou por uma situação de diabetes em casa. E por isso que a gente faz questão de parabenizá-la pelo trabalho que ela realiza e dizer que nós da associação estamos aqui para também ajudar você. Nós também vivemos essa causa e por isso a gente faz esse trabalho com tanto carinho, com tanto amor. Mas vamos lá para o nosso papo de hoje. Nós vamos falar sobre direitos para os diabéticos e, na verdade, a gente quer começar, doutora, esse bate-papo dizendo para os nossos diabéticos que eles precisam ter a consciência de cuidar da sua saúde. E para isso, né, às vezes, eles passam por algumas dificuldades. O que pode ser feito para melhorar essas dificuldades que os diabéticos passam na hora de fazer o seu tratamento? Então, Márcia, essa fala sua é muito importante. Tudo começa pela informação, pela conscientização, para que a pessoa possa se empoderar e possa buscar não um favor, um tratamento para o direito fundamental constitucional à saúde. Então, nós temos na Constituição da República Federativa do Brasil o artigo 196, que garante o direito à saúde.
O que acontece é que no mundo dos fatos, às vezes a pessoa não consegue obter do poder público o tratamento adequado. Então, o ideal é sempre que a pessoa procure o poder público e tente obter o tratamento. Caso não consiga, o poder judiciário tem desempenhado um papel muito importante. Essas pessoas, elas podem estar procurando um advogado para poder ajuizar uma ação, que seria uma ação de obrigação de fazer. Só que o paciente que é doente, ele é vulnerável, ele não pode esperar o tempo de uma sentença. Então, por conta disso, no direito processual existe um instituto que é a tutela antecipada. Então, o importante dessas ações é que a pessoa ajuize essa ação e requeira no bojo da ação antecipação da tutela. E o que é isso, antecipação dos efeitos da tutela? Ela já vai poder receber esse medicamento logo no início do processo e não tem que esperar uma sentença final. E repito, o Poder Judiciário, os advogados, os juízes, os serventuários têm feito um papel diferenciador no tratamento para garantir a essas pessoas o direito a uma vida e a uma saúde com qualidade. Agora, interessante, doutora, que a gente observa também que as pessoas faltam esse conhecimento dos seus direitos, né? Às vezes elas entram na situação de uma doença crônica como a diabetes, elas têm a condição de receber essa medicação e, no entanto, elas estão ali deixando, às vezes, de comprar o medicamento por ser uma medicação cara. Existem os medicamentos fornecidos pela rede pública, mas, às vezes, esse medicamento já não faz aquele efeito para controle, né, da sua glicemia. E agora essa pessoa, ela não sabe disso. Por isso que é importante o programa de Olho na Diabetes, porque o programa de Olho na Diabetes hoje também dá esse conhecimento, essa possibilidade de se conhecer o direito. Então, acho que muitas pessoas hoje que estão nos assistindo não sabem desse direito, né? Porque o médico, querendo, né, trazer o controle da glicemia, às vezes há necessidade de se trocar a medicação e passa a pedir uma medicação muito mais cara, né, do que aquela fornecida pelo poder público. Então, acho que é importante a pessoa saber disso, desses direitos, para que ela possa agora movimentar isso, né? Então, acho que estamos hoje aqui mostrando, né, essa possibilidade de saber desses direitos, né, Márcia? Existe, doutor, algumas garantias, né, que são dadas ao diabético desse direito. Como é que acontece isso? De que forma que acontece isso? A associação, a DCEBRA, ela desempenha um papel fundamental, porque ela passa essas informações que são informações gerais e personalizadas, porque cada paciente ele vai ter um diagnóstico, uma estrutura, então essas especificidades elas devem ser observadas, porque o direito à saúde ele tem que ser garantido. E quando ele não é garantido em âmbito administrativo, aí sim é necessário do ajuizamento de uma demanda judicial e é importante que o paciente ele tenha um laudo médico e os juízes têm pedido que esse laudo médico venha com o CID, que é o Código Internacional de Doenças, e que venha com os medicamentos e com a posologia desses medicamentos. Então, o laudo é muito importante para evidenciar a doença, para evidenciar a importância daquele tratamento para a manutenção da vida ou da sobrevida daquela pessoa e a posologia. Então, o laudo é um primeiro passo para que a pessoa possa estar acessando o judiciário. O outro passo é fazer orçamentos. Não adianta a pessoa querer ajuizar a ação com um único orçamento. Os orçamentos, geralmente os juízes pedem 3 orçamentos. Então, além dos documentos pessoais, identidade, CPF, comprovante de residência atual, com menos de 3 meses, é importante que a pessoa venha laudada com o laudo do expert no assunto e também com esses orçamentos para poder estar pleiteando um direito, que é o direito de obter na ponta o tratamento. Porque não adianta existir uma Constituição, não adianta existir leis de proteção ao diabético, ao idoso, como inúmeras outras, se na ponta aquilo não acontece. Então, acredito que o trabalho da associação é poder trazer para as pessoas uma realidade para efetivar direitos que são garantidos a nível constitucional. Sim, e dizer para as pessoas que é possível, porque tem pessoas que acham que não vale a pena entrar com uma ação judicial. Não vale a pena porque demora muito, o julgamento... A senhora já falou aqui que não, né? Isso pode ser feito de uma forma rápida, porque a saúde não pode esperar.
Então, é possível, pessoal. A gente está dizendo aqui para vocês. Agora, tem os caminhos a serem seguidos. Agora é importante, Márcia, também, como a doutora mesmo disse, né? Precisa do laudo médico. Para você ter um laudo médico, o médico não vai lá simplesmente fazer o laudo se você não estiver sendo acompanhada por esse médico. Ele não vai indicar alguma medicação, alguma coisa. Então é importante, Márcia, que as pessoas também, elas se cuidem. Elas têm que ir regularmente ao seu médico para que ele possa se responsabilizar no laudo que ele vai dar. Porque ele responde perante a justiça aquilo que ele está informando. A medicação, né, doutora, que ele precisa dizer quantidade de medicação, o medicamento, isso tudo faz parte do processo. Outra coisa é que de tempos em tempos ele tem que renovar também esse laudo. Sim, porque a doença ela pode progredir, ela pode estabilizar, o paciente pode não responder aquele tipo de tratamento. Então, os juízes geralmente pedem de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. É uma renovação desse laudo para ver a atualização desse medicamento. Agora, é importante dizer que o tratamento para essa doença ele não é barato. Porque, por vezes, o medicamento por si só não resolve. Então, além da insulina, a pessoa precisa do aparelho, do glicosímetro, ela precisa das tiras, ela precisa das agulhas. Isso tudo é garantido por uma lei federal. Então, isso é garantido que o sistema público forneça para as pessoas, mas em algumas realidades de alguns municípios no Brasil isso não acontece. E aí a pessoa deve ajuizar a ação para pedir, pleitear não só o medicamento, mas como todo o aparato que nós chamamos de insumos para que a pessoa possa cuidar da saúde de uma forma digna. E repito, advogados, juízes e serventuários têm feito diferença. As ações de medicamento elas estão crescendo na justiça a cada dia e quando o juiz ele defere uma tutela, ele está salvando uma vida, porque aquela pessoa não vai ter o tratamento interrompido. E aí é importante também o papel do advogado que vai estar vendo e vai estar pleiteando essas medicações, porque são medicações que elas podem ser revistas a qualquer momento. Então, a tutela ela é pleiteada no bojo do processo para que aquela pessoa possa já usufruir desde que o juiz defira a tutela e no final vai ter uma sentença, mas a pessoa já vai estar acautelada no seu direito de uma sobrevivência digna. Entendi. E como nós podemos perceber, Márcia, essa questão dos insumos, né? Como a doutora mesmo disse, não são baratos. Você precisa ter ali a questão da insulina, do glicosímetro, do medicamento oral, que às vezes também não é esse medicamento, às vezes o mais barato, é o mais caro, porque o médico é que vai decidir isso, como também todos esses aparelhos, né? Então é importante que o diabético que tenha alguma dúvida com relação a isso, também pode entrar em contato com a associação. Então é importante para que ele possa receber essas instruções, se ele é apto ou não a abrir uma ação, né? Exatamente. A gente sempre deixa o contato aí da ADCEBRA, Associação dos Doentes Crônicos do Brasil, para que você possa deixar ali um WhatsApp para a gente, tirando a sua dúvida, e a gente vai respondendo à medida do possível, tirando aí as suas dúvidas. E hoje não está diferente. Aqui no nosso programa, eu sei que não dá para a gente falar sobre tudo, trazer todas as informações para vocês, mas o nosso telefone pode fazer esse trabalho e ajudar você. Doutora, tem alguma preferência, digamos assim, para as pessoas idosas com diabetes? Ele tem alguma preferência a mais? Como é que funciona na justiça? A pessoa já tem a vulnerabilidade pela doença e existe o Estatuto do Idoso, que é uma lei que assegura a prioridade em todos os processos em tratamento médico. E o que é o idoso? É a pessoa acima de 60 anos. O Estatuto do Idoso ele faz uma diferença de 60 a 65, mas para prioridade no processo acima de 60. E nós temos uma novidade, que é uma lei de 2017, que trata de proteção da prioridade no idoso, porque existe a pessoa que tem mais de 80 anos. Então, interessante, né, doutor? Que as pessoas não sabem disso. A lei é nova. E às vezes chega e não conhece. A pessoa já trabalhou uma vida inteira, já tem 80 anos de existência, 8 décadas, e é mais do que justo que ela tenha uma prioridade dentro da prioridade. Então, essa pessoa ela vai ter uma prioridade no trâmite da ação. A ação dela, ela vai ter uma preferência por conta da idade, 80 anos, mas não é uma prioridade aplicada só em âmbito processual. É uma prioridade que se dá no mundo dos fatos.
Quando a pessoa vai ser atendida na rede pública de saúde ou em estabelecimentos particulares, ela também tem prioridade. Ela tem prioridade sobre todas as pessoas, salvo se for caso de emergência. Aí, se for caso de emergência, não. Mas ela deve chegar, deve se identificar, olha, sou maior que 80, tenho mais de 80 anos, sou um jovem adulto, alguns brincam assim, então eu gostaria de ter a prioridade. Ok. Então, mais um direito adquirido, Sim. né? E geralmente é nessa idade que a gente mais precisa, Exatamente, né? Então, exatamente. nada mais justo do que poder obter esse direito de fato, né? E a gente quer, assim, trazer também para o nosso público que pessoa teria direito de pleitear aí o seu tratamento? Criança, jovem, adulto, qualquer classe pode entrar. Essa pergunta é excelente, porque você pode ter uma criança diabética, então essa criança ela pode ajuizar a ação, claro que representada por um dos genitores, pelo pai ou pela mãe, o jovem, o adulto, o idoso, então independe de faixa etária. O que pode mudar é a representação, mas isso é uma questão processual. Então, se a pessoa tem a doença, ela necessita do tratamento, independente da idade, ela pode estar pleiteando, ela deve estar pleiteando para manutenção da sua saúde. Bom, a gente queria continuar o nosso papo aqui, trazer mais informação para vocês, mas nosso tempo encerrou, não dá para a gente conversar mais sobre isso. A gente vai deixar isso para uma próxima oportunidade. Já fica aqui o convite, doutora, para que a gente possa trazer mais informação para você. Ronaldo, se despedir, doutora Nívia. O que a gente quer realmente é agradecer, né, a presença da doutora Nívia. Vamos ter outras oportunidades para apresentar mais assuntos e a gente trabalhar isso com mais carinho. Mas você que é diabético aí, que tem alguma dúvida, entre em contato conosco, que nós estamos aí realmente para ajudá-los e poder também dar mais orientações com relação a essa questão dos direitos dos doentes crônicos. Um grande abraço, até a próxima. Agradeço imensamente e é muito bonito ver pessoas se importando com a saúde de outras pessoas para tornar a informação acessível. Então, eu agradeço imensamente o trabalho de vocês. Obrigada, doutora. Bom, pessoal, o programa De Olho na Diabetes termina aqui. E para você, aquela dica de sempre, programa De Olho na Diabetes, o programa que se preocupa com o diabético. Tchau, tchau. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.